vamos lá, pessoal. Eu vou me apresentar, depois a Jana se apresenta, a gente vai falar um pouquinho do porquê que a gente construiu essa live. Na verdade, foi até um tema que a Jana trouxe e que, enfim, está sendo muito da prática, da clínica, na verdade, de todas as especialidades da área da saúde, né? Sim. E através da live a gente espera sempre ajudar muita gente, né? Então, eu sou Priscila, para quem não me conhece, sou psicóloga, sou da área cognitivo-comportamental, trabalho na área da psicologia desde 2002, tenho uma bagagem aí para contribuir com vocês, então fiquem à vontade, porque o foco é de unir as áreas da saúde, no caso hoje a psicologia junto com a fisioterapia. E aí a gente vai entender que ambas as áreas precisam trabalhar em conjunto, enfim, em prol dos nossos idosos, né? E você, Sim. Jana, fala um pouquinho de você para o pessoal. Então, sou fisioterapeuta há mais de 10 anos, tenho pós em neurofuncional, formada em cadeias musculares, formada pela escola PGDS, que é uma escola que ela trabalha o corpo através do comportamento, né? A gente acredita e observa e trata o paciente, né, através do comportamento. Então, por isso o meu interesse em trabalhar com a psicologia, por isso o meu interesse de falar um pouco, né, do idoso e tudo que eu observei nessa quarentena, né? Foi assim a população em que eu acho que houve mais pressão, porque era a população que estaria mais preocupando mais, né? Na verdade, é a forma que a gente tem de estar ajudando realmente, né? Porque, assim, a gente, enquanto profissional da saúde, tem feito muito trabalho online, né? Tem sido a nossa base. O fisioterapeuta, e aí é uma questão até que eu vou te perguntar depois, ele é muito do corpo, né? Do tato, como você falou comigo ontem. Então, assim, é lógico que está muito complicado nessa época a gente poder expandir um pouquinho a ajuda, e as pessoas estão precisando muito, né? Muitas doenças mentais estão surgindo nesse momento, em especial para esse público, né? Que a gente vai estar comentando também. E assim, fazendo a live, através das redes sociais, através, às vezes, de um aconselhamento, é a forma que a gente tem de levar para esse público não só os idosos, mas os familiares dos idosos também. O que a gente pode usar de ferramenta para poder ajudar? E a família, como que fica tudo isso? O que está acontecendo? Porque todo mundo preocupado com a questão financeira também. Muita gente perdendo os seus empregos. E como que a gente vai olhar para esse idoso? A gente tem feito muita coisa, a gente está com o nosso dia a dia muito lotado de coisa para fazer todo mundo. E o olhar para esse idoso, né? Nosso idoso hoje, ele está completamente mudado. E como que para você, Jana, né, no aspecto da clínica, como que você lida com isso diariamente? Como eu disse, a qualidade de vida aumentou. As pessoas estão envelhecendo, vivendo mais tempo e com qualidade. Muitas vezes o pai e a mãe têm 70 anos e o filho tem 70 anos, está velho, está idoso, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Nossa, tá ficando... Nos países em desenvolvimento, 60 anos é considerado idoso. Nos países desenvolvidos, a partir de 65. A velhice ela é um processo natural, dinâmico e progressivo. Até os 40 anos, a gente tem uma curva ascendente. A gente ganha mais do que perde. A gente produz mais células ósseas, né, do que perde. A gente tem mais facilidade de ganhar fibra muscular, né? Tem mais facilidade de hipotrofiar, perder peso, metabolismo alto. Quando a gente chega no pico da curva, que é aos 40 anos, o inverso acontece. A gente começa a perder mais do que ganhar. E conforme a gente vai envelhecendo, a perda ela vai acentuando em relação aos ganhos, né? Então, a gente tem mais dificuldade de ganho do que de perda. Mais dificuldade de ganhar do que perder. E assim, osso, músculo, cartilagem, nervo, a gente vai perdendo, certo?
Acontece que o idoso, ele começa a ser mais lento, ele começa a raciocinar um pouco mais devagar, a marcha se torna mais lenta. E às vezes a família olha aquilo como algo negativo. Velhice não é doença, velhice acontece, é um processo natural. Existe o idoso fraco e o idoso forte. O idoso fraco vai ser o idoso que não se preparou para a velhice, né? E o idoso forte vai ser o idoso que vai passar por todo o processo natural da velhice e ele vai, pode aparecer uma ou outra doença, ou as doenças que são comuns da idade, né? Mas que ele vai passar muito bem por isso. Ele vai passar de uma forma diferente do que uma pessoa que não se programou, não se cuidou para que isso acontecesse. Então a família, ela começa a ficar muito preocupada quando percebe que a mãe envelheceu, que não tem mais a velocidade que tinha, que não tem mais o raciocínio que tinha. E aí a família começa a entrar num desespero. Você tem que saber o papel da família nesse momento, até onde eu posso controlar sem ser controladora. Então, assim, você passa a ajudar a ter uma vigilância, é você vigiar, porque é muito difícil para uma pessoa, para quem sempre foi seu pai, sua mãe, começar a ser seu filho. E também é difícil para quem foi filho a vida inteira começar a ser pai e mãe, né? Então a gente tem que aprender a não mandar, a gente tem que aprender a negociar com o idoso, a respeitar. Eu vejo muito isso, as pessoas tratando o idoso como se ele não tivesse condição de raciocinar. Mesmo um paciente meu com Alzheimer, eu não mando, eu negocio. Entendeu? Ele entra no meu consultório, ele fala para mim que ele não quer mais ficar ali, eu tento negociar com ele, eu não vou obrigar. Entendeu? Isso a gente tem que aprender a negociar e não a mandar. Porque idoso, ele não é criança, né? Teve até um comentário aqui falando que a gente acaba ficando sem paciência. E isso é uma verdade, porque assim, a gente tem muita coisa para fazer o tempo todo. E a gente estava até comentando que é muito complicado a gente enxergar o idoso, os nossos pais, como estando envelhecendo. A gente sempre enxerga os nossos pais como sendo os nossos super-heróis. Eles nunca vão envelhecer, eles nunca. A gente depende deles, eles não poderiam depender da gente. Isso por conta da nossa necessidade de colo, de afeto, da atenção desse pai e dessa mãe. Entretanto, é a evolução natural, isso acontece, e ninguém está preparado para envelhecer, absolutamente ninguém. As pessoas não conseguem olhar o futuro, são raras as pessoas que, na verdade, acabam olhando esse futuro assim, eu vou nascer, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, eu vou trabalhar, vou casar, ter filhos, criar todo mundo e vou me aposentar para morrer. É muito ruim a gente ter que lidar com essa realidade, porque, na verdade, a morte é a única realidade de todo mundo. E aí, o que tem acontecido, né, nessa pandemia? A questão da ansiedade. Todo mundo tem as suas questões, só que a gente deixa numa caixinha guardada. E aí, quando a gente tem esse momento que a gente está com menos coisas, entre aspas, para fazer, a gente tem mais tempo para pensar, é aonde tudo que tem de ruim do nosso passado acaba surgindo. E aí, o que acontece com o idoso? Todos nós, a gente tem um histórico muito grande de perdas durante a nossa vida. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Só que o idoso em si, ele tem uma carga assim, emocional de tantas perdas e tem que chegar da velhice e tem que lidar com todos esses conflitos que ele não lidou lá no passado. E vem a solidão, né? Vem a ausência da família, porque as pessoas não estão conseguindo, não estão podendo, na verdade, ter contato. Muitos filhos moram, lógico, em casas separadas, os seus pais moram em outra casa, fazem compra, levam para esses pais. A única coisa, a única alternativa de ter esse convívio social está sendo tirado desses idosos, que é ir para o supermercado, ir para uma farmácia, conversar com os seus vizinhos e lidar com a solidão acaba sendo muito complicado. E aí, Jana, lógico que todo o estado psicológico afeta o físico, a gente vem com as doenças psicossomáticas, a gente vem com uma depressão, a gente vem, inclusive,
é muito comum idosos se deprimirem e entrarem num estágio tão profundo de depressão e cometerem o suicídio. Porque, assim, eu não tenho mais nada para fazer na minha vida. Eu já cumpri todo o papel e o isolamento está fazendo ele justamente entrar nessa espiral de pensamento de, poxa, o que eu posso fazer na minha vida? Acabou, tudo acabou. Eu não posso sair, eu não tenho mais os meus filhos, porque não estão aqui comigo. Ou muitas vezes os filhos estão com seus pais, mas não é uma atenção de qualidade, até porque muitas vezes não sabem dar essa atenção de qualidade, né? E como fazer isso? A Gisele colocou assim, realmente é muito difícil ter que inverter os papéis de ser cuidado, e serem os cuidadores. É o que há de mais difícil. E, inclusive, não é difícil só para os filhos, mas os pais se pegarem, né, os idosos se pegarem nessa nova visão de, opa, agora eu estou sendo cuidado. É engraçado que muita gente fala assim, os idosos, eles chegam em um patamar que eles se tornam crianças novamente, né? E aí, sim, você até comentou comigo que os filhos acabam lidando com os pais como se fossem crianças, né? Poxa, isso adoece mais, não é o correto. Não. Então, eu queria falar um pouco, né, do isolamento para o idoso, né? Por que o idoso ia para a rua? Aí as pessoas começaram a brincar, botava meme, né? Gente, a rua tá cheia de idosos, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Porque o que todo mundo esperava? Como a gente falou, idoso gosta de sofá, cama, televisão, crochê, não é isso? Dormir, sentar. Não, o idoso mudou. O idoso está ativo, ele vai para o Pilates, inclusive, né? Adoro os meus. Ele vai para a academia, ele vai para o mercado, ele dirige, ele pega o neto na escola, ele arruma uma forma de continuar a ser útil, dar um sentido à vida dele. Então, quando a gente tem qualquer doença que traga limitação, a gente sofre tristeza, a gente, como inclusive a velhice, né? A gente tem uma dificuldade de aceitar a nova condição. Porque para a gente ser útil, ser funcional, tem que ser perfeito para isso. Na verdade, não é. Gente, quem está me assistindo que é idoso, a vida não acabou. A gente muda a forma de viver, de se tornar útil, entendeu? E por que o idoso ia para a rua? Porque o idoso, ele pega a vida dele, ele passa a ter outra rotina. E qual é a rotina dele? É ir à farmácia, é levar o neto não sei aonde para o filho, é pegar não sei o que no correio, é ir para aula de pilates, é ir para a igreja, socializar com os amigos, né? E é isso. Então, para o meu filho, foi super fácil. Ok, 3 meses em casa, nem teve curiosidade de botar a cabeça na janela. Mas a vida dele é outra. Ele, hoje, os amigos dele são online. É assim que eles vivem. Então, para ele foi super fácil. Para mim foi mais ou menos, porque a minha infância foi na rua brincando com as crianças. Então, eu tenho essa necessidade de toque, de carne, de presente. Para essa juventude de hoje em dia, o mundo digital está tão evoluído, e as necessidades deles são outras. Então, assim, por isso o idoso ia para a rua, né? Por isso o idoso teve essa resistência. Outra coisa, muitos falam assim, gente, já estou com 80 anos, eu não tenho mais nada na vida. Eu vou perder a minha liberdade de ir para a rua? Também foi um outro problema. Bom, se está no isolamento, né, a gente vai pensar em quê? Isolamento, inatividade. Inatividade, a gente tem vários problemas. Vai diminuir a mobilidade. Diminuindo a mobilidade, o que você vai ter? Você vai ter hipotrofia, você vai ter perda de massa óssea, você vai ter rigidez, perda da flexibilidade, ou o que a gente pode chamar de mobilidade, déficit proprioceptivo, déficit de equilíbrio, né? Então, tem uma camada de coisas que podem acontecer. E é claro que tudo isso vai levar a quê? Tudo isso vai levar à predisposição, à dor, né? Vai aparecer dor, vai aparecer fadiga,
vai aparecer o aumento do déficit de equilíbrio, fraqueza. Então, tem muita coisa que vai acontecer se você não se mantiver ativo, né? E hoje eu queria também falar sobre isso, né? Como que a gente pode fazer para evitar que esses déficits se acentuem? Eu acho legal a gente falar, né? Eu não sei o que você também quer acrescentar alguma coisa na parte psicológica. É importante, inclusive, as pessoas estão até falando, e o que fazer então? Acho que é importante a gente colocar tanto a vertente da família quanto a vertente do próprio idoso, né? Teve até um comentário aqui, um questionamento de, poxa, o que a gente deve fazer? A gente deve deixá-lo sair, então, ou forçá-lo a ficar em casa? No contexto da fisioterapia, né? Como que você enxerga isso? O idoso que sempre foi sedentário, ele não vai colaborar muito, tá? Uhum. Então, a gente tem que arrumar formas de lidar com isso. Essa é a primeira coisa. Então, a família entra, né? Vamos falar disso primeiro. A família entra cobrando. Tá, se você não pode ir na casa, a gente tenta fazer videochamada. A gente tenta manter. Se você tem um outro irmão que mora junto ou que mora do lado, né? Assim, a família tem que se unir, delegar papéis, cada um vai ficar com uma função. Aquele que estiver mais perto no momento vai acabar sendo o que mais vai controlar com a situação. Mas é importante que quem esteja longe esteja em comunicação com quem está perto, né? E cada um vai ajudar do jeito que puder. A gente tem uma pergunta da Áurea, no ponto de vista psicológico, existe alguma forma, alguma orientação? Minha mãe podia se falar 1000 vezes e nada resolvia. O que a gente observa, né, do ponto de vista psicológico? E, na verdade, o que a gente orienta? A família precisa, assim como a Magda falou, uma família unida, ela consegue, enfim, resolver muita coisa. O importante, mais do que nunca, neste momento, é a gente chegar para o idoso e perguntar para ele, pai, mãe, como que você está se sentindo em relação à pandemia? O que você está precisando nesse momento? O problema é que muitas vezes a gente tem algumas perguntas que podem ser feitas, mas a gente tem medo das respostas e a gente acaba não perguntando. Então, uma orientação muito importante que a gente dá, é lógico que, assim, não é só o idoso que está estressado, todo mundo está estressado, porque é como se a gente não conseguisse visualizar um futuro. Se a gente que ainda não está na fase da velhice, a gente já está preocupado, né, pensando no que vai acontecer, imagina o idoso que já está num passo superior e pensa, poxa, eu não tenho mais muita coisa para viver, então o que vai ser de mim? Acabou a minha vida. É como se realmente a vida dessa pessoa tivesse acabado. Então, o que a gente aconselha como a Jana falou, a questão das fotos, trabalho com foto, é muito importante. Então, assim, junta um dia, por exemplo, a família toda, ou só o filho com esse pai, com essa mãe, vamos rever as fotos de família e recordar. As recordações, elas são muito importantes, porque todos nós somos feitos, assim, de fatos da nossa evolução, da nossa história. E quando esse idoso começa a recordar, ele começa a reviver. Se ele começa a reviver, automaticamente, dopamina, serotonina, que são coisas tão importantes, né, para a gente manter tanto a nossa sensação de felicidade quanto de saciedade, esse idoso começa a produzir. Então, reviver, recordar, é viver. A questão das perguntas, sim, é importante a gente fazer os questionamentos para esse idoso. Poxa, pai, mãe, o que você está precisando? O que eu posso fazer por você? E uma coisa mais importante ainda, declarar o seu sentimento pelo idoso. Falando um pouquinho até do questionamento anterior de, poxa, é válido eu permitir que ele saia ou eu tenho que obrigá-lo a ficar em casa? De repente, lógico, não foi falado assim nessa conotação, mas dessa forma tão, nessa expressão tão pesada, mas sim, é isso que se quis dizer.
a melhor forma. Como a Jana falou, o idoso, ele tem total... Desde que ele não tenha uma demência, que ele não tenha uma doença degenerativa a nível cerebral, é lógico que ele consegue ter um raciocínio. Então, é assim, pai, mãe, você tem toda a liberdade para sair ou para ficar em casa. Mas é importante você ter a consciência do que está acontecendo no momento com o mundo. Você vai sair, só que você tem que tomar todos os cuidados, você tem que respeitar as outras pessoas também. Você pode pegar esse vírus, ele pode ser mortal para ti, pode ser mortal para o resto da família, para outras pessoas que você pode transmitir. Então, a decisão é tua. Nunca o filho, desde que esse idoso tenha sanidade mental, ele nunca tem que tomar a decisão pelo idoso. É o idoso que tem que conseguir ter essa autonomia. Ele precisa se sentir com a vida dele nas mãos. A minha vida, eu tomo conta. Mostrar carinho, com certeza. Mostrar carinho pelo idoso, ele precisa muito disso, com toda certeza sim. E o que a gente observa também dentro da clínica psicológica é que pelo histórico, né, a gente vai pegar assim, o nosso idoso, por exemplo, os nossos pais agora, da nossa geração. Muitas vezes, esses idosos, eles não tiveram durante a vida toda deles um carinho tátil mesmo, e até mesmo verbal, de falar, poxa filho, eu te amo, ou poxa mãe, pai, eu amo você. Nunca teve esse aspecto de liberdade para se expressar o sentimento. E aí, quando a gente chega numa fase dessa de pandemia, de isolamento, que as pessoas têm, os familiares, na verdade, né, têm esse contato maior, que está todo mundo estressado, é um momento que a gente teria para... Pai, mãe, eu amo você, me desculpa por qualquer coisa que eu tenha feito. Só que a gente não tem essa coragem, porque eles não tiveram essa criação, eles não vão conseguir fazer isso com a gente, e por conseguinte a gente não vai ter a liberdade de fazer. Só que tem que partir dos filhos. Então a sugestão dentro da área clínica é: se aproxime desse pai e dessa mãe, converse mais. Jogos em família, com os filhos. Eu fiz uma live com uma Nutri, faz um tempo, acho que umas 3 semanas atrás, e a gente até falou dos jogos em família, o quanto importante tem que esse momento, e é um momento que todo mundo ri, todo mundo se descontrai, e que esse idoso vai se sentir participando de uma comunidade, vai se sentir tendo um elo social, digamos assim, e estreitando a sua vida familiar. Ele tem que se sentir acolhido. Ele não pode se sentir como sendo um estorvo para a família. É isso que faz o nosso idoso acabar caindo em depressão. Caraca, eu não posso ser um estorvo para minha família, então o que eu não tenho mais que viver. E aí muitos deles acabam se suicidando, entrando numa depressão muito profunda, enfim. A gente teve um comentário aqui, e quando esse idoso ele não entende que, na verdade, essa proteção é um ato de amor. Eu vi também. Existem alguns extremos em que a gente precisa, sim, recolher a uma clínica psicológica. Tem uma sugestão, né, uma dica para, de repente, os filhos que estão passando por esse problema com os seus idosos, entre em contato com um psicoterapeuta, que de repente seja da confiança, e tenta marcar alguma consulta. A psicoterapia, às vezes, até, né, dentro desse contexto de família mesmo, é bem importante, para essa família começar a aprender, na verdade, fazer todo um processo de aprendizado de como lidar com as questões emocionais que estão ali dentro. A gente precisa olhar como que está sendo essa comunicação ou esse relacionamento e acabar procurando esse auxílio ou mudar realmente esse contato, essa comunicação, esse se aproximar, esse acolhimento desse idoso, né? A Áurea colocou assim: nos asilos, creio que falte muito esse apoio de vocês. Com toda certeza, sim. São poucos os asilos que, na verdade, têm essa preocupação com uma gestão psicológica, uma gestão, de acolhimento realmente desse idoso. E, infelizmente, muitas famílias, por não saber lidar, né, com esse contexto de meu pai e minha mãe são
cara, é muito difícil de lidar com eles, eles não me escutam. Acabam colocando, realmente, isso acontece, assim, por mais que seja dura essa realidade, os filhos acabam colocando esse idoso sob a gestão, responsabilidade de um asilo, enxergando que vai ser melhor para ele. E não, às vezes é só a gente mudar um pouquinho a forma de lidar. E a forma que a gente lida com essas emoções, que a gente fala, é lógico que a gente aprende. A gente é tudo aquilo que a gente aprende ao longo da nossa vida. Só que se os nossos pais, né, os nossos idosos, não conseguem lidar da forma correta, de repente a gente precisa fazer esse movimento, por mais que seja doloroso para a gente, porque a gente também tem que mexer em toda uma história, ainda assim é a melhor forma. E sim, um profissional pode te orientar. O Pedro colocou aqui, quando falo que não pode ser tratado como criança, no sentido de respeitá-lo e tomá-lo parte das decisões. Exatamente, Pedro. A Jana falou isso. É fundamental a gente deixar a decisão, a gente, assim, a gente coloca todas as possibilidades. Pai, mãe, olha, se você sair, pode acontecer isso, isso, aquilo, outro. Eu posso te ajudar no sentido de estar indo curtir, venho aqui, trago. Você vê realmente que é importante para ti estar saindo? Se esse idoso fala, não, tudo bem, eu assumo a responsabilidade. E é importante a gente, enquanto filhos, como a Jana comentou até com a paciente, que acho que você comentou comigo ontem, não, tudo bem, se você quiser ir embora, você vai. A gente tem que delegar essa responsabilidade para o idoso, porque ele tem que entender que ele tem a propriedade da vida dele. Só assim ele vai conseguir se sentir bem. Realmente, a minha vida é eu, os meus filhos não comandam. É muito duro o idoso entender que, caramba, agora eu estou à mercê dos meus filhos. E, poxa, mesmo que esse idoso more com a gente, more na nossa casa, a gente tem que ter um olhar diferente. A gente tem que acolher, a gente tem sim que começar a brincar. A vida já está muito difícil para todo mundo. O meu filho, quando ele era bem pequenininho, ele falava assim, ai, mamãe, a vida não é fácil. E realmente a vida não é fácil para ninguém, para absolutamente ninguém. Então, por que a gente não insere nesse cotidiano nosso e do nosso idoso, com as nossas crianças, um pouco mais de carinho, afeto, de repente, brincadeiras. O meu pai colocou assim, ó, sou idoso e trabalho ainda. Não tenho medo do corona, porque me cuido, mas meu maior medo é daqueles que estão abusando, até mesmo das próprias autoridades. Andam à vontade na rua, desafiando. E sim, o idoso pode e deve fazer isso. Porque desde que ele tenha ele esteja saudável e possa, desde que ele não vá cair na rua, né, tudo isso tem que ser avaliado, ok, tudo bem. Ele tem que ter responsabilidade. A gente precisa confiar no nosso idoso que tá tudo bem. A Gisele colocou assim, eu tô lendo, gente, porque a gente já tá no finalzinho, faltam 10 minutos pra gente acabar. Agora que eu quero falar dos exercícios. No início do isolamento, minha mãe assistiu tanta notícia sobre o caso e tantas fake news que pôs na cabeça que se pegasse o vírus iria morrer. Foi um trabalho grande, muita conversa para acalmá-la. Isso está acontecendo, na verdade, com todo mundo, não só com os idosos. E uma coisa bem importante, está sendo muito comum os filhos colocarem terror nos pais. Pai, mãe, se vocês saírem, vocês vão morrer, vocês vão pegar o coronavírus e vão morrer. Olha o que está acontecendo. Não pode. A gente está entrando nesse processo de histeria coletiva há um tempo. E para os nossos idosos que já estão mais frágeis nesse momento, não dá. Outra dica importante. É importante todo mundo, inclusive os nossos idosos, eles assistirem o que tem acontecido. Só que assim, com limite. Não dá para ficar assistindo, vendo WhatsApp ou rede social o tempo todo, ou noticiário focado apenas no coronavírus, porque a gente não sabe quando vai passar a pandemia. A gente não sabe quando isso vai acabar, a nossa vida precisa continuar. Então, assim, temos que ter conhecimento para nos cuidarmos, mas não é para tornar isso um pavor,
né? Um medo generalizado. Então, assim, permita, converse com ele, ou até mesmo assista com o seu idoso o jornal ali, um determinado, olha, pai, mãe, o que vocês acham? E é sempre questionando, nunca impondo, mas questionando, negociando. Tu falou isso ontem, Jana, é negociar. O que você acha, pai e mãe, de a gente assistir só o jornal às 8 horas da noite? Depois disso a gente vai ver outra coisa, porque, estressa muito. Tudo é a forma como a gente fala. Negociando, a gente consegue muita coisa. No Sim. começo, é difícil. Até porque é mudança de comportamento nossa e dos nossos idosos. Então, assim, no começo é pai, mãe, não, o que você acha de fazer diferente? Ah, mas não, vai se estressar. Só que, de repente, depois de umas 2 semanas, a gente percebe que esse quadro, ele tá mudando. Porque a Sim. gente mudou o nosso comportamento e automaticamente quem está perto da gente acaba mudando o comportamento também. Sim. Enfim, Jana, a gente tem poucos, 6 minutinhos. Tá, vamos É, falar então. é, Que eu acho legal, uhum, né? Das dicas. Então, dicas de exercício, gente. Olha, vamos trabalhar a mobilidade, né? Vamos acordar, vamos abraçar um monte de almofada, dá para o idoso, ele sentadinho, ele abraça aquela almofada, puxa o ar, respira lá nas costas, isso ajuda a acalmar, isso tira o pavor. Isso, quando você faz esse movimento aqui, você entra numa casinha, você se enrola no seu mundinho, puxa o ar, empurra, trabalha na respiração, traz consciência para o corpo, sabe? Enquanto ele faz esse movimento, se ele mora com alguém, se tem um filho morando, pede, o filho vem, dá o toque, ó, respira nas costas, respira na minha mão. Tanta gente com medo. Vamos fazer exercício respiratório. Gente, vamos lá, ó, respira. Agora pega, vem aqui, ó, pega as costelas, dá consciência corporal, ó, toque. Sente o contorno do corpo, ó. Quando você respira, a sua pele, a sua fáscia, ela tem um movimento. Tem um movimento que é um movimento pensado, voluntário. Mas tem um movimento do corpo que ele é automático. Quando você puxa o ar, o seu corpo tem movimento, as suas vísceras trabalham, né? O pulmão enche, o diafragma desce, né? Todo o períneo ele se acomoda, você dá largura, o coração, toda essa faixa endotorácica trabalha, as vísceras trabalham. Então, numa simples respiração, você trabalha muita coisa. Pânico, se a gente fizer um trabalho gostoso lá, ó, respirou, ganhou mobilidade, respirou, contorno. Pede para o idoso contornar a pele dele, mas sentindo. Gente, às vezes é difícil a gente viver sem toque. Por que a gente não se toca? A gente às vezes quer ser tocado por alguém, mas a gente se toca. A gente trabalha autoconhecimento. A gente pensa que a mente que a gente tem ocupa, o corpo e mente trabalham juntos, né? Então, vamos tocar, sente a tua pele, sente o movimento, contorna o osso, sabe? O osso é estrutura, o corpo gosta, você quando se toca, você sente a estrutura do teu corpo, você se sente no espaço, você ganha um corpo, você ganha um espaço. Vamos trabalhar, então, escovação, percussão. Vamos trabalhar percussão. Eu existo, esse corpo é meu, eu quero viver bem dentro dele. Minha clavícula, o que é esse osso? É minha clavícula. Meu membro inferior. Tem muito idoso que pisa no chão, ele tem déficit de equilíbrio, ele não tem propriocepção, mas ele tem estrutura. Bate o pé no chão, ó. Estrutura. Isso é estrutura. São essas coisas que fazem muita diferença. Vamos pegar a escova, vamos escovar o corpo. Vamos escovar. Paga a mão, ó. Cabeça, ó. Ó, pega o final do crânio, massageia. Entendeu? Sabe quanta dor a gente deixa de sentir? Se alonga. A gente tem que aprender o autocuidado. Eu
tenho que me cuidar. A gente tem que parar de depender do outro para cuidar da gente. A gente pode, através de um simples alongamento, de uma simples escovação no lugar daquela dor, a gente pode eliminar uma tensão muscular, sabe? Aquele trapézio aqui, porque você acabou de ouvir um monte de notícia ruim. Vamos respirar, vamos passar, vamos escovar. Pega aquele trapézio, ó. Aproxima a cabeça do ombro, do lado que está doendo, porque o trapézio não gosta de ser alongado, tá, gente? Todo mundo que tem dor no trapézio faz assim, não gosta. A gente aproxima, ó, faz carinho nele, né? No seu trapézio. Coisa simples, tá? Com déficit de equilíbrio, vamos botar uma mão, um pé em cima de um degrau, um livro, né? Porque o que acontece? Com o envelhecimento, a gente perde muita força em cintura escapular e cintura pélvica. Então vem a dificuldade de sentar, vem a dificuldade de impulsão para levantar da cadeira. Então vamos trabalhar dando foco. Sentar e levantar da cadeira 10 vezes, todo dia, com os pés bem apoiadinhos. Vamos trabalhar subindo da cadeira, colocando o braço, né? Vamos botar, tem um degrauzinho em casa, vamos subir e descer. Isso aí depende de cada um na sua limitação, segurando ou sem segurar. Vamos apoiar num pé só, botar o pé no degrau. Gente, tá cheio de dica. Na minha página tá cheio de dica. Tem muito profissional dando o Pilates, a família incentivar as aulas, sim. Está no Zoom para o seu idoso, né? Incentiva ele. Gente, então, aqui a família está me dizendo, vai desligar, encerra. Então, acho que eu vou parar. Mas, assim, a família incentiva, liga o Zoom, procura um fisioterapeuta. Olha, você dá aula de porque todo mundo conhece alguém, né? Vamos cuidar do nosso idoso. Tem várias formas. Se a gente quiser, a gente consegue. Vamos, né, amar mais, vamos cuidar mais. Tem 9 segundos, vão cair. Então tá bom, ó. Gente, beijo.